Olá, galera do canal Informática na Prática. Hoje a gente vai ver outro vídeo relacionado a esta planilha de despesas pessoais. Só que hoje a gente vai focar em aprender a somar números no Excel. Excel é basicamente isso, né? Você utiliza diversas fórmulas e funções para fazer um determinado processo que você quer. Somar, calcular uma média, né? De acordo com os números que existem aí na planilha. Só que hoje a gente vai focar diretamente na função soma, tá certo? Vamos somar esses valores aí das despesas pessoais que existem nessa planilha, né? Do 1.200 até os R$ 60. Primeiramente, vamos utilizar a função, né? Como é que se utiliza a função? Onde é que eu quero colocar o resultado daquela soma? Por exemplo, a gente pode escolher uma célula aqui para aplicar a função, para aplicar a fórmula do cálculo, né? Primeiramente, sempre toda função tem um igual antes. Vocês podem selecionar essa célula aqui, C8, e vir aqui para cima para essa barrinha. Aqui em cima, onde vocês podem incluir a função. Mas também vocês podem incluir aqui, dentro dela, dando dois cliques, certo? E começar a digitar aqui, igual. Observem que quando eu digito aqui embaixo, ele aparece aqui em cima. Então aqui em cima eu também posso começar a digitar. Toda função ela tem um igual antes dela. Já que a função soma, ela se chama soma, né? Vamos lá digitar soma, o nome da função, igual soma. Aí a função tem que abrir um parênteses para colocar o que dentro? As células que eu quero que entre para a soma, né? Quais são as células que eu quero para entrar para a soma? Só os números, né? Só os valores aqui dos gastos pessoais. Qual é a célula onde está o 1.200? Ele está em C3, 300, C4, 80, C5 e 60, C6. Então eu quero esta célula, né? Aqui, estão vendo aí, C3, né? Primeiro foi selecionada a C3, ou eu posso selecionar C4, a C5 ou a C6 primeiro, né? Mas por ordem eu quero selecionar primeiro, dando um clique aqui em cima, C3. Depois você segura o botão Ctrl do teclado, segura o Ctrl e clica no restante, C3, aí depois C4, depois C5, depois C6. Clicando em todos, cada um vai ficar participando da soma, né, para dar o resultado. E ao final, quando vocês selecionarem todos os valores, vocês fecham aqui com parênteses, fecham parênteses para acrescentar, para finalizar a função soma, né, para somar o resultado. Depois que vocês finalizarem a digitação aí da função, vocês podem apertar no botão Enter para dar o resultado. Clicando em Enter, automaticamente já deu o resultado aí da soma, né? R$ 1.640 gastos de despesas pessoais, certo? Tem essa forma aqui de acrescentar a função soma. Existe outra forma bem mais rápida também, que é o que? Vocês podem clicar aqui no primeiro número que vocês querem somar, clica com o botão esquerdo, segura e puxa até parar nesse último aqui. Beleza? Selecionou os quatro. Só que aí não para aí não. Faça um processo clicando primeiro no número, que é o 1.200, e desça até aqui. Esse último que está em branco vai ficar reservado para sair o resultado da soma desses quatro aqui. Só que aí vocês selecionando essas células, vocês depois têm que apertar nesse botão aqui, autossoma. Também é outro método que vocês podem estar utilizando aí para somar os valores, somar os números. Olha o que é que diz aqui no autossoma. Exibir a soma das células selecionadas diretamente após essas células. Então ele seleciona essas quatro e aplica o resultado nessa última célula. Olha lá, vou clicar em autossoma, deu o mesmo resultado, né? 1.640. E qual a diferença lá em cima, Ó como é que já está diferente aqui, né? Essa primeira dessa daqui, Por quê? Essa daqui que a gente utilizou foi pegando os valores individualmente, né? Um por um. Por isso que foi aplicado ponto e vírgula separando as células. Nesse aqui, que já a gente pegou todos de uma vez só e deu o resultado aqui, clicando em autossoma, ele só utilizou dois pontos aqui e só pegou C3 e C6.
que foi a primeira célula e a última, né? Só pegou o 1200 e o 60, mas não é bem assim. Quando você pega o primeiro elemento, que é o C3, e depois só pega o último elemento, o C6, e vocês utilizam 2 pontos no meio aí para fazer o cálculo, ele automaticamente vai pegar todas as células que estão no meio aí, entre o primeiro elemento e entre o último elemento. E aí vamos pegar tudo de uma vez. Já nesse caso aqui, que a gente aplicou ponto e vírgula, ele pega individualmente. Peguei C3, depois peguei C4, depois peguei C5 e depois peguei C6. E todo mundo juntando deu a soma aí dos gastos pessoais. Essa é a diferença do ponto e vírgula, que ele pega individualmente, e do 2 pontos. Se eu tivesse botado ponto e vírgula aqui, o que aconteceria, pessoal? Comente aí no vídeo e dê a sua opinião, certo? Depois nos próximos vídeos eu vou explicar mais a fundo a diferença do ponto e vírgula por 2 pontos. Lembre-se, respondam aí. Se eu colocasse ponto e vírgula no lugar dos 2 pontos aqui, o que aconteceria? Qual seria o resultado da soma? Tá certo? Bom, é isso, pessoal. É uma função simples que vocês utilizam no Excel, que é a função soma. Nos próximos vídeos a gente vai começar a manipular mais essa planilha de despesas pessoais. Combinado? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí para ficar mais destacado aí no YouTube, né? Para várias pessoas. E eu agradeço pela atenção. Obrigado. Até mais.